preparem seus pitch decks e tirem o melhor look do armário, porque no episódio de hoje vamos adentrar no periculoso mundo dos investidores. Nosso convidado é ninguém menos que Lucas Abreu, um verdadeiro maestro das rodadas de financiamento pré-seed, seed e séries A. Lucas vai nos revelar os segredos de como fazer um investidor dizer sim, mesmo que sua startup ainda seja apenas uma ideia rabiscada no guardanapo do café. Então afiem suas estratégias e preparem-se para entrar no tanque dos tubarões. É hora de transformar suas abordagens de investimento em sucessos certeiros. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é o melhor investimento que você pode fazer como um jovem empreendedor. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e na sua plataforma de streaming favorita. Lembrando também que a gente disponibiliza vários outros conteúdos nas nossas redes sociais no @PodeSonharPDC. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mega especial, o Lucas Abreu, que é um tech investor com forte background em rodadas de financiamento, pré-seed, seed, Series A, e ele também é idealizador do The Next Big Thing Latam, uma newsletter que consolida um relatório apresentando quais as maiores tendências de 2024 no mundo dos negócios na América Latina. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazerzaço te receber, velho. Fala, Miguel, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Vamos que vamos, Lucas, cara. E hoje, turma, aqui, ó, para vocês, a gente sequestrou, no bom sentido aqui da palavra, um investidor, cara, um cara que passou por um bom período num dos maiores fundos de VC, de Venture Capital aqui do Brasil. Então, a ideia é a gente roubar e entender o que passa na cabeça desse cara, e a gente não vai te liberar, Lucas, daqui enquanto você não abrir o jogo, cara. Então, brincadeiras à parte, a gente sempre gosta aqui no Pode Sonhar até para alinhar todos os conhecimentos, cara, de explicar os conceitos básicos para quem não está familiarizado. O que é um Venture Capital, cara? Como é que funciona essa modalidade de levantar recurso e por que ela é diferente, por exemplo, de um financiamento bancário? Boa. Venture Capital, ele é uma classe de ativo que, no fim do dia, ele captura, sequestra, usando essa analogia, Boa. parte do dinheiro de instituições, de pessoas físicas que têm muito capital e de empresas que têm muito capital e fundos de investimento que queiram investir nessa classe de ativo. E ele direciona esses recursos para empreendedores, pessoas que tenham sonhos muito ambiciosos e querem construir uma empresa de tecnologia que possam valer bilhões de reais e gerar e capturar muito valor na sociedade. Perfeito. Então, para mim, o jeito mais fácil de falar é que Venture Capital é um marketplace gerenciado, se conecta um lado no outro, mas quem tem o poder da decisão é o fundo de investimento. E por que essa classe de ativo é relevante? Porque ela é a grande financiadora de novas tecnologias, ela é uma das grandes financiadoras do progresso da sociedade de alguma forma. Perfeito. Animal, velho. Muito show mesmo. É legal que a gente recebeu aqui, Lucas, até compartilhando com você, tá te contando um pouco no off desse episódio aqui no Pode Sonhar. Super recentemente a gente lançou nessa terça-feira, cara, no dia aqui 14 de maio, um episódio com o Edu do Mercado Diferente. Então ele contou um pouco sobre, cara, quais os desafios de levantar o primeiro cheque. Ele teve uma empreitada ali antes no James Delivery, né? Que antes de fundar um Mercado Diferente, ele vendeu o James para o grupo Pão de Açúcar, e ele falou muito, explicou um pouco do que se passa, qual que é o racional do Venture Capital, de, cara, dele tá querendo apostar ali na sua empresa por meio de um financiamento, de um capital cedido, e a expectativa dele é retornar muitas vezes 100 vezes sobre o capital, né, Lucas? Então Cara, eu acho que vale muito a pena você explicar também e contar um pouco se é essa a expectativa mesmo, cara. É olhar para negócio que tem o potencial de retornar 100 vezes, cara.
Cara, o Warren Buffett ele tem uma frase sobre o mercado de venture capital que ele fala que o mundo do venture capital é um mundo de high rewards, high risk. Boa. Então, de altos retornos e alto risco. E, e o que isso significa? Significa que qualquer investimento que a gente for olhar, seja em qualquer classe de ativos, todos eles são ponderados por uma equação que é a equação de risco-retorno. Tá. Quando a gente está olhando para o mundo de venture capital, a gente está falando de um risco altíssimo, porque a gente, na maior parte das vezes, está falando mais de um projeto do que de uma empresa. Tá. E se o risco Não é tem um histórico, né, cara? Muitas vezes, não, tipo assim. não existe um histórico, assim, quando você vai olhar, todo investimento também tem dois lados da equação, tem o lado tangível e o intangível, a gente está falando muito mais do intangível, Tá. e de uma previsão de fluxos de caixas futuros que vão vir muito lá na frente. Então a gente está falando de um mundo de altíssimo risco e, por consequência, para ele funcionar, para encontrar algum tipo de equilíbrio, ele precisa ter um nível de retorno altíssimo. Então a maior parte das startups, dos investimentos dos fundos, acabam não dando certo. Certo. Isso faz parte do jogo, porque o retorno está concentrado justamente naquelas poucas que vão dar certo, mas quando dão certo, elas têm que dar muito, muito, muito certo. Perfeito. Então, o racional de um VC funciona muito mais da perspectiva de que, na pequena chance dessa empresa, dessa startup dar certo, ela pode dar muito certo, ou seja, ela pode ter uma captura e uma geração de valor na casa, cara, do bilhão de reais. Então essa é a grande pergunta, esse é o grande racional, porque você está falando de um jogo que o risco é muito alto, então o potencial de retorno também tem que ser muito alto. Absurdo, velho. Faz muito sentido, velho. E, tipo, é muito também aquilo que você viveu, né, Lucas? Eu imagino, cara, na Stella ali, que é uma das instituições mais relevantes aqui do Brasil quando se fala de venture capital, velho, muitas histórias. E uma das grandes inspirações nossas aqui do Pode Sonhar, que a gente consumia muito, era o Astela Playbook, ali o podcast que vocês soltavam. E eu lembro de várias das vezes que eles entrevistaram outros investidores, assim, que também são tech investors, eles sempre faziam uma pergunta que é muito interessante, que se conecta com o que você está falando, que é o tal do anti-portfólio, né, Lucas? Pô, que iniciativas que passaram por você, pô, que empresas que passaram ali diante de você, que você teve a oportunidade de investir e não investiu, né? Porque eu acho que por que isso é tão relevante para um VC? Porque acho que é muito do que você pôde trazer aqui para nós, cara. Você teve a oportunidade de investir na exceção de um cara que promete, teve a capacidade de multiplicar e faturar bilhões, essa é uma oportunidade que não passa toda hora na sua frente, né, Lucas? Total. Cara, diante do portfólio, acho que tem alguns casos interessantes. Obviamente eu não vou citar nominalmente Claro. quais são as empresas, mas teve alguns que valem mencionar. Boa. E qual é a grande dificuldade eu sinto quando você está avaliando o investimento? Primeiro, que a gente vai ver muitos pontos falhos. Por quê? Porque a gente está falando de uma empresa que está no estágio muito inicial. Então, se a gente for olhar na perspectiva de time ou de fundadores, provavelmente talvez você vai ter um problema ou outro. Se você for olhar da perspectiva de mercado, provavelmente vai ter algo que você pode enxergar que não seja o adequado. Se for olhar a concorrência, se for olhar os processos dentro, a máquina de vendas, Perfeito. o preço da rodada. Então, sempre que você quiser ancorar em algo que seja mais negativo, é fácil de achar. Mas qual o grande ponto do Venture Capital é buscar aquilo que realmente é excepcional, que é fora da caixa, provavelmente vai ser uma ou duas variáveis. Perfeito. E isso pode ser um empreendedor, pode ser um mercado, pode ser um produto único. Então, tem dois casos que eu me recordo aqui, que me vieram na cabeça. Boa. Um era uma empresa no segmento de Creators Economy, que estava fazendo algo muito incrível, mas acima de tudo tinha um founder que parecia uma dessas pessoas que são inevitáveis, que vai fazer algo muito grandioso. Perfeito. Em termos de tese, ainda tinha dúvidas em diversos aspectos, ainda tinham muitas empresas tentaram seguir um caminho parecido e não deram certo, tanto no Brasil quanto fora. Tá. Mas simplesmente o founder era uma força implacável
e infelizmente não fiz esse investimento. E a empresa, acho que ainda está, dado que foi recente, está longe de dizer que a empresa já foi um sucesso, mas sem dúvida é uma empresa que eu queria estar mais perto. Outro Perfeito. caso é também envolve um grupo de fundadores hiper mega experiente, com uma trajetória muito vasta no setor de saúde, com a tese muito alinhada com a fronteira da inovação desse setor, que é você justamente poder usar formas de prevenir doenças, isso é relacionado a planos de saúde, a corretagem de seguros, enfim. E também uma oportunidade que acabei não investindo, em que hoje faz Perfeito. parte do meu portfólio negativo pessoal. Mais uma vez, eu acho que, acima de tudo, tinha um time fundador muito, muito bom, Boa. que mesmo se eles não encontrassem o caminho que eles estavam se propondo naquele momento, eles provavelmente iriam pivotar E e, encontrar algo ali grande para ser feito, né, sim, velho? como eles estão encontrando. Boa, legal demais, cara. Eu acho que você já passou aqui por alguns dos atributos que são essenciais, que, velho, essa é a nossa principal preocupação aqui, trazer esses aprendizados para os jovens que estão empreendendo, estão, cara, querendo levantar um dinheiro. Então, se passou, cara, um produto muito bom, o time, cara, excepcional, com experiência e profundidade no entendimento do problema que eles solucionam e até também o tamanho do mercado. São algumas das possibilidades que vocês olham ali. Cara, que outros elementos, assim, até, Lucas, tendo vivido esse ecossistema por muito tempo, cara, tendo oportunidade de investir em várias iniciativas, cara, que você acha que são menos óbvias, assim, menos, cara, comumente ditas aí, que você diria que, cara, isso aqui eu sempre olho, é um indicador de um baita diferencial aqui. Só um passo atrás, Perfeito. cada investidor tem um tipo de olhar diferente. Eu acho que a gente pode falar de alguns padrões, mas cada um vai ter algum tipo de olhar diferente sobre as oportunidades. Boa. Um aspecto que você não mencionou, que eu sinto que é muito relevante na análise de qualquer fundo, é a questão da tendência. Então, imagine que para essa empresa fizer sentido no portfólio de um fundo de VC, essa empresa provavelmente vai ter que, para ser um dos grandes retornos do fundo, essa empresa vai ter que valer talvez perto de R$ 1 bilhão, ou Uhum. seja, considerando que um múltiplo de receita vai ser 5 vezes, a empresa vai ter que faturar R$ 200 milhões, algo nessa linha, 100 milhões de reais, 150. Se você pegar um projeto desse em 8 anos, você vai ter uma taxa de crescimento média, talvez na casa de 300%. Cara, para Cara, atingir tamanha magnitude de taxa de crescimento durante 8 anos, provavelmente além de ter um time fundador incrível, além de ter líderes muito preparados, além de ter um produto muito bom, você precisa de um mercado que também te empurre, né? Então, é, perfeito. então você precisa de uma onda que seja muito grande por trás. Então, se a gente olhar o mundo de hoje, quais são as grandes ondas que estão acontecendo? Tem diversas, mas se a gente for olhar em termos de tecnologia, tá todo mundo falando sobre inteligência artificial. Tá. Essa é uma onda que é muito relevante em diversos aspectos, mas é uma onda que ajuda a criar produtos mais poderosos, que as pessoas estão dispostas a consumir, dado o poder delas. Se a gente for olhar para outras ondas, então se a gente olhar a onda da climate tech, então a gente está no Boa. momento atual que a gente está vivendo um pouco da repercussão do câmbio climático que está acontecendo no mundo cem e por do cento aumento exponencial de desastres climáticos. Com certeza, soluções de tecnologia que buscam prevenir, gerenciar, minimizar os impactos desse câmbio climático são soluções que possam fazer sentido nesse contexto. Total. Se a gente olhar o mercado da agricultura, dado que o Brasil é uma das reservas globais de comida, a gente vai ter que aumentar a produtividade do campo para a gente conseguir vender alimentos a um preço que seja justo, sem prejudicar tanto 100%. a natureza. Então, ou Agricultura de precisão, tem várias coisas, né? agricultura de O precisão, drone. financiamento e diversos outros aspectos. Então é Aham. outra onda. Então acho que sempre tem que pensar qual é a grande tendência por trás, porque a gente está falando de empresas que vão ter que passar por algo que é até quase que irreal em termos de patamar de crescimento. É, E então esse é um aspecto relevante. boa. A gente falou um pouco de produto. Eu acho que só dando um double down sobre o time de fundadores, Como é que vai? eu sinto que no time de fundadores é muito importante entender quais são a complementariedade desse time. Então, se as pessoas, além de perfis psicológicos diferentes, essas pessoas também têm perfis técnicos de experiências diferentes. Então, você talvez ter duas pessoas
um time fundador de 3 pessoas. Você ter 3 pessoas que vieram da mesma escola, da mesma faculdade, isso vai trazer uma falta de complementaridade de habilidades. 100%. E um Então, viés até parecido, assim, né, cara? Tipo, para tomar decisões, todos os três tiveram experiências muito semelhantes, né? exato. Então, Total. outro ponto que é muito relevante, a capacidade de atrair talentos. Então, no fim do dia, a empresa é um resultado direto dos talentos que estão ali dentro. Então, tem um termo que os VCs usam muito, que é esse fundador é magnético em termos de talento, então ele consegue atrair gente muito boa para trabalhar com eles. Caramba, velho. Então, Faz muito tem sentido. até um dos melhores VCs da região que ele fala que você avalia muito o time pelas 5 primeiras contratações. Eu gosto de usar um pouco dessa analogia de que você consegue ver muito se essa pessoa ela consegue se destacar muito em contratação de talento a partir das 5 primeiras pessoas que ela traz. Caramba, Então, faz eu muito acho essa sentido. uma dica interessante E de... é meio etéreo, né, Lucas? Tipo assim, em termos de, cara, né? Tipo, esse aspecto de ser magnético. Uma pessoa consegue, cara, vender um sonho, né? Porque, de fato, ali no começo, a pessoa, o que ela tem é a energia de contar a história, as suas, cara, o que ela sonha em construir no futuro. E, velho, vários dos empreendedores que eu vejo aqui no Pode Sonhar, dos que mais, cara, conseguiram captar recursos tem essa característica. Eu nunca tinha, cara, eu nunca tinha ouvido que isso era um critério até Uhum. de escolha. Um dos aspectos, esse aqui quem fala é Tom Tungus, que é um dos principais VCs do mundo, ele fala que um aspecto que ele mais olha é que se o founder também é vendedor. Porque Boa. no fim do dia, o fundador ele vai ter que vender para os talentos que ele quer contratar, ele vai ter que vender para os clientes que ele precisa trazer para a plataforma, precisa apostar muitas vezes no produto que ainda não está pronto. E por fim, ele precisa vender para os investidores a todo momento para conseguir levantar dinheiro para injetar. Então, essa questão do Perfeito. fundador-vendedor é algo muito relevante Tá. e eu sinto também que é um dos principais aspectos. Massa. Massa, velho. Sem dúvidas, velho. Isso, cara, os melhores empreendedores estão vendendo o tempo todo, né, cara? Não só os seus produtos e serviços, mas a ideia, a concepção, a visão para o time, né? Um cara que entende muito bem o público-alvo. Acho que essa é outra dica que o Edu da Diferente trouxe aqui para nós, velho. Conheça a tese do VC que você vai falar, mas muito a fundo. Conheça o que que ele valoriza, sabe? Conheça a pessoa que está ali por trás e adapte ali o seu pitch para esse cara, para essa pessoa, porque ela tem necessidades, desejos, ambições completamente diferentes, né? Então, acho que essa característica de venda é muito Uhum. importante nos fundadores. E algo que me chama muita atenção também, Lucas, é por mais que, cara, você falou algumas das características aqui que são essenciais para os empreendedores, cara, desenvolverem na hora de atrair um VC. E como que vocês meio que avaliam o potencial de uma ideia? Então, onde essa ideia, quão grande essa ideia pode ser? É analisando a tendência, cara, é analisando, por mais que tenha pouco histórico de tração ali, de, cara, resultados financeiros na empresa. Como é que vocês metrificam? Pô, chegaram duas startups, essa aqui tem esse potencial e essa aqui tem outro potencial. É mais pelo mercado? Como que é? Se aplica muitas heurísticas diferentes para entender o tamanho do potencial. E uma, a forma padrão que o mercado avalia é através do TAM, SAM e SOM, e para quem não conhece, é o Total Addressable Market, é o Obtainable Market. Então, você no fim do dia faz uma análise top-down de tamanho de mercado, de quanto você consegue capturar de valor em termos de take rate ou receita, e por Perfeito. fim você vai entender qual é o tamanho desse mercado. Então, essa é a forma padrão de que é feito. Outra, outro modelo que se pensa muito é olhar os comps públicos, os comparativos públicos de empresas que já levantaram capital. Ah, boa. Então, por exemplo, você vai No criar mesmo setor, assim. no mesmo setor. Então, Entendi. você está montando uma empresa, Tipo no setor pet. você está montando uma empresa do setor pet. Qual o tamanho que hoje a Pets e Cobase têm juntos que dominam 20% do market share do setor pet? Uhum. 10 bilhões de reais? Então você começa a entender qual o Entendi. tamanho potencial de mercado. Tá. E aí, por fim, você também olha um pouco das vantagens competitivas. Então, no momento que você alcançar uma massa crítica que seja relevante, qual
o que você tem de diferencial e de vantagem competitiva para conseguir comprovar que você vai criar uma diferenciação contínua em relação aos seus concorrentes. Perfeito. Então eu diria que não existe uma ciência exata. Acho que o VC procura sinais para entender essa resposta. O VC está menos preocupado com a precisão de que eu tenho uma resposta na ponta da língua do quanto é o mercado. Ele está muito mais preocupado com a direção do que a ponta. Cara, direcionalmente isso me aponta que existe um mercado grande. Entendi. Nossa, legal isso, né? Que às vezes é muito mais sobre você dar evidências da direção que você tá caminhando do que, cara, tentar prever na vírgula, assim, porque a certeza é que vai errar, né, Lucas? Eu acho que você deve ter visto muitas iniciativas aí também, avaliado inúmeras previsões, cara, de que, cara, não foram condizentes, assim, com a realidade, porque, cara, no plano, assim, quando você vai apresentar, tudo tá, cara, exposto à mudança, né? Essa é uma certeza que até os VCs têm, como você falou, cara, independente da solução que está agora, o time fundador é capacitado para, se for o caso de mudar, conseguirem executar. Eu imagino também o que você viu desde as primeiras iniciativas ali que você viu serem investidas, você investiu, você viu muitas delas terem sucesso, terem um crescimento, muitas dessas também falharem, e um dos aspectos importantes para o sucesso, para determinar o sucesso ou a falha de uma startup, é o que muitos dos empreendedores que nos acompanham estão buscando aqui, que é atingir o Product Market Fit, o PMF, achar o produto que, cara, combina ali com o mercado, que eles consigam escalar. Você tem alguma dica, cara, que você vê, cara, para os empreendedores que conseguiram achar esse PMF, o que eles fizeram, alguma atitude diferente, alguma ação, comportamento que você vê que é essencial para esses empreendedores conseguirem implementar, cara? Cara, tem... Michael Moritz é uma das maiores referências do mercado de VC da história. Ele é da Sequoia. Ele fala que tem um momento que nenhum VC consegue ajudar, que é no momento do Product Market Fit. É mesmo? Porque aqui é quase com uma relação simbiótica de mercado e empresa. E é um momento, de fato, que parece até meio mágico, né? Pô, você atingiu o Product Market Fit. E você concorda com ele, assim? Quando ele Eu sinto que sim. Eu sinto que um Product Market Fit, de fato, é um momento que é onde seu produto está sendo posto à prova. Eu acho que tem vários caminhos e dicas que podem se seguir. Boa. Mas... E aí tem alguns frameworks para se pensar em Product Market Fit. Então, Product Market Fit ele é muito vinculado à retenção. Então, Perfeito. se a gente vê... No fim do dia, o que é Product Market Fit? Product Market Fit ele comprova que o seu produto tem um mercado de pessoas que estão dispostas não só a consumir, como a pagar por ele. Então, como você consegue comprovar isso? Você consegue comprovar no momento que você tem um histórico de pessoas utilizando o seu produto e aumentando o uso, ou tendo uma continuidade alta de uso. Tá. Então, acho que melhor do que o cliente falar que o produto é bom é ele de fato usar, né, Lucas? Exato. O cara ser fiel àquela solução. E aí tem duas alternativas. Tem um jeito que é o jeito justamente mais matemático, de que você faz uma análise de cohorts do nível de usabilidade, do quanto esse cliente não só está usando, mas está pagando para o seu produto. E o segundo também um caminho que é super relevante, que foi acho que um dos primeiros pensadores sobre o Product Market Fit, que é o Sean Ellis, que ele fala que deriva da teoria do Sean Ellis, que quem fez foi Raul Vora, que ele é o founder de uma empresa de e-mail que chama Superhuman, de produtividade para e-mail. Boto fé. Que ele faz uma pesquisa com os usuários e tem algumas respostas de múltipla escolha, e uma delas é muito desapontado caso o produto não existisse mais. E eu esqueci qual é a taxa base, eu acho que é 40%. Então ele mostra que se acima de 40% das pessoas que estão usando o seu produto ficassem muito desapontadas, se o seu produto não existisse mais, significa que você encontrou o Product Market Fit. Então, no caso da Pode Sonhar, você mandar para os seus assinantes mais fiéis, se acima de 40% ficasse muito desapontado que isso aqui não existisse mais, então acho que tem um indício de que você tem um Product Market Fit. Entendi. Legal, velho. Olha que cara, estatística, assim, um modo de metrificar isso interessante, né, velho? Porque se a pessoa responde isso, é porque ela, de certa forma, inseriu esse produto ou serviço, a solução no dia a dia dela. Isso implicaria até, cara,
numa piora do dia a Uhum. dia da pessoa, né? Pô, ficaria muito desapontado se não existisse. Ela passa a depender, de certa forma, da solução, né? Sim. Legal, velho. Bacana demais. E eu acho que até que seria muito bacana muito do VC que cara, os programas de televisão, a mídia criou, se resume, a impressão das pessoas se resume muito ao momento do pitch. Cara, o empreendedor diante dos investidores e aquele momento que ele apresenta a sua ideia, né? Eu acho que, pô, os filmes mostram isso, o Shark Tank mostra muito isso, mas existe muito trabalho que vocês, que são investidores dessa classe de ativos, fazem antes e depois desse momento do pitch. Tá muito distante de se resumir a isso. Mas esse certamente é um dos momentos que os empreendedores mais têm que se preparar, cara, para estar ali diante da oportunidade de expor sua ideia para o investidor. Você já deve ter ouvido centenas, se não milhares de pitches, Lucas. O que você acha, cara, que são algumas dicas que você teria que um bom pitch tem, que os bons empreendedores fazem, pitches inteligentes usam na hora de contar a sua história? Cara, um bom. Existem mil maneiras de fazer um bom pitch. Eu acho que qualquer bom pitch tem que representar de alguma forma, tem que representar a autenticidade e o sonho grande do empreendedor. Tá. Então essa é a premissa base. Então tem que soar natural e tem que ser de fato uma extensão desse sonho, dessa visão desse sonho grande que o empreendedor tem. Todo bom pitch vai ter uma descrição muito clara sobre por que existe o problema e por que essa solução é adequada. Uhum. Todo pitch excepcional tem uma descrição clara por que essa empresa está fazendo algo diferente no mercado. Então, qual é o aspecto que diferencia ela das outras soluções que já surgiram e que provavelmente estão acontecendo no mesmo momento. Então, Show. precisa ter uma explicação clara por que essa empresa é o winner. E quando eu falo explicação clara, não é que precisa estar no pitch, mas nem que seja falado. Tá. Todo bom pitch vai ter algo, todo bom pitch precisa ter algo vinculado ao time, então principalmente aos fundadores, quem são essas pessoas. Perfeito. E todo bom pitch, e aí depende do estágio que tá, ele explica por que isso é uma tendência histórica que é relevante e por que pode ficar muito grande. Boa. Então, eu sinto que é muito mais sobre vender o potencial upside se essa empresa der muito certo do que qualquer outra coisa. Perfeito. Saquei. Por exemplo, Legal. pensa que tem duas empresas iguais. Uma empresa já tem faturamento, tá break-evada Boa. e tem um pitch muito pé no chão sobre o futuro dela, mas uma empresa boa. Aqui tem uma empresa que é uma empresa de PowerPoint, que talvez esteja queimando dinheiro hoje, mas tem um pitch que vende o sonho grande. Uhum. Qual o melhor dos dois pitches para um VC? Do sonho grande. Do sonho grande sempre. Sempre. Então, porque para essa classe de ativos que representa 2% do que é o investimento em tecnologia, tem várias outras modalidades, é tudo sobre o potencial de retorno que você vai ter no futuro. Perfeito. É o capital de risco, cara, na veia, né? Por mais que uma esteja break-evada ali, o potencial é que realmente atrai e brilha o olho dos investidores, cara. Interessante. Legal isso. E seria muito legal também, Lucas, você ouviu, cara, novamente, inúmeras histórias, assim, pitches, velho. E eu acho que a gente conversou um pouco no off sobre o diferencial de saber, cara, contar uma história no pitch, montar uma narrativa que seja engajante, assim, que, cara, contagie o investidor. Que você vê que são aspectos, cara, importantes para o empreendedor se atentar na hora de construir essa história e o quão relevante ela é também na hora de, cara, captar recursos? Cara, a história de um pitch, ela precisa refletir um pouco do... Ela é muito sobre o futuro, mas sobre o que a empresa continua a construir. Perfeito. Então, como eu mencionei anteriormente, eu sinto que eu gosto de seguir uma linha lógica de problematização. Como tem tentado se resolver esse problema até hoje. Uhum. Por que ninguém conseguiu resolver.
Tá. Ó, isso é importante também. Por que que você é diferente, né? Porque ninguém conseguiu resolver É, e porque o que eu tô fazendo é diferente. tá, boa. Então acho que essa linha lógica, e aí depois você vai sobre, porra, tração, Boa. os outros pontos que são relevantes para provar que você tem um time que é necessário para executar. Animal. Mas eu gosto de seguir essa linha lógica da história, mas tem diversas linhas lógicas que podem fazer sentido. Que eu acho importante na hora de contar uma boa história. Primeiro, e que eu sinto que às vezes tem empreendedores que não se atentam, eu tô falando com empreendedores jovens aqui, então vou me dar a permissão de citar Vai que vai, irmão. alguns pontos quase que de etiqueta na hora de levantar com um VC. Boa. E eu sei que boa parte disso vai soar como coisas muito pequenas e quase que mesquinhas da indústria, de algum lado, e eu não quero entrar na linha filosófica se é certo ou errado, mas que é como funciona o jogo, então faz sentido se adaptar. Primeiro, as histórias precisam ser mais contadas de forma concisa, então prepare-se para fazer um pitch que vai durar 10, 15 minutos. Não espere que a reunião vai ter uma hora. Se tiver uma hora, maravilhoso. Mas não se prepare para uma reunião de uma hora. Se prepare para uma reunião de 10, 15 minutos. Se prepare para não atrasar, não chegar atrasado nas reuniões, porque você está falando do tempo do outro. Acho que essa regra vale para quase tudo, mas acho que na hora de captar, na hora que você está tentando Ainda vender mais, né? algo, conta ainda mais. Como conseguir o contato? E infelizmente isso muda muito a forma como a empresa chega. Se o fundador ou a fundadora conseguir acessar o fundo através de um empreendedor que já é do portfólio desse fundo, através de algum contato quente ou de alguém que conhece esse sócio, essa pessoa que trabalha, essa intro tem mais valor de alguma forma, porque já tá dando uma referência positiva. Então, acho que algumas Animal. vezes nessa conversa eu falei de sinais, então acho que já traz um sinal positivo de quem tem algo interessante, Boa. dado que alguém já fez uma recomendação, fez uma sugestão. Perfeito. Então, eu acho que manter uma história concisa, buscar uma intro mais quente, eu acho que já te ajuda a Já setar te ajuda, né? uma parte para você estar bem preparado na hora do pitch. Boa, exato, velho. Muito bom, Lucas. Baitas dicas aqui, velho. Acho que, velho, na mosca, assim, o Edu Petrelli, inclusive, deu essa dica, essa última dica que fez muita diferença pra ele. Cara, ele conseguiu uma história bacana até pra compartilhar com você. O diferente cara, fez um benchmark lá do Misfits Market lá Hum. fora. E ele, cara, queria o contato do CEO, é, cara, para ser um investidor ali da iniciativa aqui no Brasil, até para adquirir um smart money, um know-how de quem passou, cara, fez uma jornada muito semelhante em termos de desafios da execução do projeto. E aí ele falou, cara, como é que eu ia chegar nesse cara? Eu não tinha o contato dele, não conhecia ele, não tinha nada em comum. Mandei mensagem para todas as pessoas do board lá da Diferente, até que um deles me respondeu e me conectou e ele se tornou investidor da Diferente. Então, acho que é muito da cara de pau também e de, cara, perguntar, pedir o contato de fato, né? Por exemplo, ele deu uma outra dica. Cara, se você não tiver ninguém em comum, como um relacionamento que você pode usar para chegar no fundo, no investidor VC, vai no portfólio do fundo, veja quais são as investidas e manda mensagem para o empreendedor. Porque o empreendedor é um cara que está disposto geralmente a ajudar outros empreendedores. É um cara de coração aberto em termos de generosidade ao compartilhar conhecimento. Então, velho, troca ideia com o empreendedor. Mostra o que você está fazendo. Pede uma indicação. Possivelmente esse cara vai conseguir te ajudar. Então, acho que essas dicas, cara, são muito importantes mesmo. Muito bom, velho. E agora, Lucas, cara, nós estamos caminhando aqui para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar. Estamos falando de pitch, estamos falando de venda, da importância disso na hora de vender e captar recursos. Mas isso é importante, cara, uma habilidade fundamental para todos os empreendedores. Então, aqui no Pode Sonhar, a gente faz uma dinâmica. A gente, cara, troca a caneta do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender ali, por um objeto surpresa, para os nossos convidados se enrolarem uma venda. Vou trazer, cara, seu objeto aqui, mas enquanto isso, vou rodar a vinheta aí para nós. Bom,
Me vende essa caneta. Vai, Quer observa. que eu te venda essa p*** de caneta? Boa, boa, Lucas. Agora, cara, feito o suspense aqui, cara, o objeto da vez é, cara, você é uma startup, o vendedor de uma startup tem que vender de uma maneira inovadora uma colher de pau, cara. E eu sou aqui na verdade, ó, melhor ainda, você é uma startup que seu produto é uma colher de pau e eu sou um investidor VC. Então você tem que fazer uma venda não transacional, mas uma venda de captação de recursos. Pode ser? Fechado. Fechou? Eu vou te dar um tempinho para pensar enquanto isso, cara. Eu vou dando um recado para a turma que nos assiste aqui, para as marcas que queiram levar, cara, conhecimento para jovens empreendedores, se conectar com essa audiência. Cara, a gente vai ficar muito contente em conversar com vocês, em se associar a vocês. Na descrição desse episódio aí tem nosso e-mail, um formulário também para a gente entrar em contato, se conectar. Fechou? Tamo junto demais. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Fechou, velho. Vai que vai. Desde quando a gente, como humanidade, cozinha? Nossa. É antigo, né? Desde velho? sempre. Desde sempre. É antigo. E é impressionante como, de alguma forma, o alimento que chega até a nossa mesa, os equipamentos que a gente usa na cozinha, vários deles se revolucionaram. Então, a partir do momento que a gente domou o fogo, até hoje teve várias mudanças. Mas teve um aspecto que ficou muito parecido, que é justamente a colher de pau. Então, a forma como a gente utiliza esse utensílio, praticamente, ela é uniforme em toda a história da humanidade. Perfeito. E esse é o ponto. É algo que é tão corriqueiro, que você utiliza com tanta frequência, e ainda assim você tem pouquíssimo entendimento tem pouquíssimas inovação em cima disso. Então, o produto que eu estou preparando é uma colher de pau, mas ela tem uma perspectiva diferente. Tá. Então, o valor do produto é praticamente gratuito, mas o grande ponto é que você assina uma subscrição, e com essa subscrição você tem um diferencial. Porque essa colher, ela consegue te indicar em qual momento você deve girar na panela e em qual momento você não deve girar. E isso vai trazer um valor grande, porque você não vai ter mais energia desperdiçada e você vai ter um melhor cozimento dos seus alimentos. E com isso a gente está partindo para um mundo que vai para a subscrição. Perfeito. E Receita recorrente, né, velho? receita recorrente que vai gerar um valor. E esse é o meu pitch Boa, sobre a velho. revolução da colher de pau. Mandou bem, velho. Mandou bem demais, velho. Mercado gigante, né, velho? Todo mundo precisa. Seu addressable market são Absurdo. 7 bilhões de pessoas. Todo mundo, cara, tem que ter em casa uma colher de E pau. E chegou- ela ainda facilita o processo de cozinhar, que é a dor da galera aí, né, velho? E ainda mais com toda a revolução que a gente está vendo, né? Esse pitch não daria certo 10 anos atrás. Por quê? Porque os sensores eram super complexos, eram super caros. Hoje a gente tem tecnologia disponível. Perfeito. Então, Então tem o timing aí também. tem um timing. Tem um que momento. Então, acho que chegou o momento de revolucionar essa indústria. Muito bom, velho. Eu tenho que investir nessa. Não tem dinheiro, velho. Tem que buscar aí com os Não, LPs, mas o velho. Media for Equity. Boa, Isso Media for Equity é resenha. Boa. Show de bola, Lucas. Muito bom, velho. Mandou bem. A gente até repassa esse desafio pra audiência, cara. Então, vocês acham que consegue fazer um pitch aqui melhor que o Lucas? Mandem pra gente na DM do Instagram lá. A gente vai ler a melhor resposta aqui no episódio adiante, Lucas. Depois eu te mando também, cara, pra você dar um feedback aí. Você ver se investiria. Ainda mais você que tem o olhar mais criterioso pra isso, cara. Boa, velho. E aqui, Lucas, agora a gente já tá caminhando aqui pro finalzinho do nosso episódio. Seria muito valioso, cara, você contar um pouco do que são algumas das red flags, assim, de coisas que os empreendedores às vezes apresentam na hora do pitch ou antes disso, que você fala, cara, isso aqui é algo que eu devo ficar atento, quem sabe essa seja um indicativo, igual você falou, algo que aponta a direção de não se provar tanto como uma ideia potencial absurda. Até eu acho que muito na perspectiva dos empreendedores que estão nos ouvindo, falar, pô, será que eu estou executando minha ideia da maneira correta? Será que minha ideia, da maneira que eu estou fazendo, tem esse potencial? Sabe? Algumas provocações nesse sentido.
Cara, acho que tem uns tipos de empresa que nascem do que o pessoal chama de nasce-mortas. É, Então ela já nasce fadadas ao é fracasso, mesmo. ou, ou em termos bíblicos, que ela já tem um pecado capital. Então ela já tem um pecado que é tão grande que vai fazer ser muito difícil crescer. Caramba, E velho. eu tendo a não ser tão ortodoxo, porque eu acho que tem uma diversidade de maneiras que você pode chegar, e eu acho que a gente encontra casos para bem e para mal de quase tudo. Mas tem alguns aspectos que eu acho que vale a pena prestar atenção. Primeiro é um cap table, isto é, um quadro acionário, pessoas que não estão trabalhando no dia a dia têm uma relevância de participação muito alta. Então esse é um ponto que já é muito um red flag gigantesco desde o início. Bota fé. Outro red flag, um investidor anjo que aportou uma quantidade de pouco dinheiro na empresa, que tem uma participação muito grande. Então, E exerce uma influência ali no dia a dia. sobre essa influência, eu acho que é relevante, mas acima de tudo, de ter uma participação muito grande que dilui o founder, que Tá. teoricamente, se seguir o caminho de venture capital, vai precisar levantar várias rodadas. Isso. E vai se diluir no final da Vai se jornada. diluir várias vezes. Perfeito. Então, esse é outro ponto relevante. Produtos sem diferencial competitivo. Então, quem não tem uma resposta clara por que esse produto vai ressoar ou é diferente do que tem no mercado, também é um red flag. Perfeito. Empreendedor que é pouco preparado. Então, eu costumo dizer que 90% das perguntas dos fundos de VC, inclusive as que eu fazia, elas acabam se repetindo ao longo do processo. Então, não tem nada melhor do que para o empreendedor se preparar antes, que eles vão receber provavelmente perguntas muito parecidas. Boa. Então, chegar preparado, acho que quando. Não diria que é um red flag, mas eu acho que é uma oportunidade fácil de se Identificar alavancar, ali. de identificar e de trabalhar. Então, É. esses são alguns dos red flags. Perfeito, velho. Muito bom. O Edu, até da Diferente, trouxe isso também, cara, da importância de se preparar. Ele falou ainda mais aqui no cenário brasileiro, ele vê que o empreendedor, nosso estilo, é muito de executar, cara, e o empreendedor muitas vezes para pouco para Hum, planejar a rodada. Porra, o que que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou falar? O que que eu tenho que falar com hum, cada pessoa? Então, acho que esse último ponto que você levantou, cara, faz muito sentido até para, cara, provar total. que o cara entende o que que tá acontecendo ali na outra parte, né, velho? Muito bom. Show de bola. Lucas, cara, eu também acho que valeria muito a pena, cara, você contar um pouco dessa jornada das startups. É muito, você falou aqui agora sobre o founder se diluir. E que isso é um caminho natural da jornada de venture capital, de quem quer jogar esse jogo do VC. Cara, a cada rodada o founder traz um fundo e a participação dele vai se diluindo, vai se reduzindo, mas em troca de um valor maior da empresa, da companhia que ele está ali operando, executando. Cara, qual que é a importância, como que isso se relaciona com ter uma estratégia muito clara de saída? Uma exit strategy, assim, cara, isso é importante, vocês olham isso já no estágio que você investe, Lucas, no estágio também que a Stella investe, se o founder tem, claro, uma estratégia de saída. Até vale a pena explicar, cara, como uma estratégia de saída aqui para a turma, quem sabe, cara, seja uma empresa estratégica que tem, que quer complementar seu modelo de negócio de alguma forma e adquire uma startup, um projeto incipiente com uma nova tecnologia, cara, e esse é um evento de liquidez relevante ali para um fundador de uma startup, como, por exemplo, o Edu da Diferente aqui fundou o James Delivery, fez um exit para o Pão de Açúcar, que foi um exit estratégico, que estava ali no mesmo setor, então acho que valeu a pena também dar essa contextualizada. Eu acho que todas as variáveis, considerando todas as variáveis como uma constante, sempre se tiver um mercado comprador relevante, melhor Melhor. para a tese. Então, se você estiver construindo algo no setor de, não sei, no setor de, Health, saúde. no setor de logística, Ah, tá. que vai ter alguns compradores, uma Sequoia, vai ter uma Infra, vai ter mais alguns outros. Ou você vai construindo algo no setor financeiro, que você tem
os bancos gigantescos de captação de mercado muito grande, com mais capital, Perfeito. é melhor você investir em algo que tenha um mercado mais pujante. Mas isso é um pensamento muito perigoso. Cada fundo Perfeito. olha de uma forma. Eu, pessoalmente, Lucas, não dou tanta importância para a parte do exit no momento que está investindo. Por quê? Porque você pensa que vai demorar 7, 8 anos, essa empresa vai ficar na sua carteira, pelo menos, de investimento. Muita coisa pode mudar. É A- esse o motivo? muita coisa vai mudar. Tá. A única certeza é que muita coisa vai mudar é principalmente a forma como vai ser avaliada essa empresa lá no futuro. Boa. Então, a forma como o mercado público, por exemplo, no caso de um IPO, valorizavam uma fintech esse ano versus 3 anos atrás. 3 anos atrás era mais valiosa do que ela hoje. Cara, já mudou completamente. Já Então, mudou. imagina como vai ser daqui a 8 anos. Então, acho que isso aqui é muito algo que está no futuro, e são variáveis que a gente não controla. Boa. Então, Você prefere ter os indícios ali da direção do que você tem no momento, né, para avaliar. quanto mais informações, mais relevante. Sempre que você vai ter mais informações para tomar sua decisão. Mas, assim, eu sinto que o peso dela acaba sendo menor nesse momento Perfeito. inicial, porque Entendi. a empresa vai ter que ficar. Vai ter que passar muito tempo e eu não sei o que o mercado público vai avaliar, não sei como vai estar os public comps naqueles momentos, mas. Então, eu sinto que é relevante, mas eu não sinto que essas são das principais variáveis que o fundo olha. Então, Tá. não acredito que um pitch deck precisa estar o potencial de exit. Boa. Saquei. Mas eu sinto que para o fundo isso é menos importante do que para o empreendedor. Para o empreendedor, que pensa que o fundo eu tenho um portfólio de empresas na minha mão. Então, eu tenho um portfólio de 15 empresas que eu tenho participação minoritária. Para o empreendedor, ele não pode diversificar. Ele vai ter uma empresa na mão dele que é a empresa dele. Então, se uma dessas empresas falir, para um fundo isso é parte do jogo. Isso acontece. Isso. Ele já conta, de certa Já forma, com conta. isso. Cara, acontece. Vamos para a próxima, não tem É. problema. Ele já conta que algumas vão Para um acontecer. empreendedor, são 3, 4, É. 5 anos de custo de oportunidade. Então, um exit, mesmo que não seja gigantesco, para o empreendedor pode transformar a vida dele. Perfeito. Então, acho que isso é algo que é menos valioso para o investidor, mas é mais valioso para o empreendedor, na minha visão. Legal, velho. Muito boa dica aqui, velho. Muito boa dica, cara. Do empreendedor e até, cara, que tá começando já a ter essa visão de, cara, de onde eu vou chegar aqui, qual que é meu mercado, quem que são os players que estão adquirindo. Cara, eles estão de fato adquirindo empresas, fizeram aquisições nos últimos 5, 10 anos, cara. São coisas relevantes para se olhar, cara. Legal. E, Lucas, até para a gente finalizar aqui o episódio, cara, que você viu muitos empreendedores levantando dinheiro, muitas vezes pela primeira vez, muitas vezes, cara, alguns que já levantaram algumas rodadas antes de chegarem até você. Que dica você daria para um empreendedor que está levantando capital pela primeira vez aqui, cara? Algo que você ouviu, que você gostaria de repassar, o que você falaria para um cara desse? Hoje eu tava trocando ideia, inclusive, Lucas, com um colega da sala, velho, que tá nessa jornada de levantar recursos. Eles, cara, estão finalizando hoje, inclusive, alguns contratos lá, vão levantar algo entre próximo de um Series A ali, uma startup de contabilidade para médicos. E, cara, eles falaram muito sobre, cara, quantos nãos eles tomaram antes de levantar. Hoje ele falou na sala de fundos pelo menos uns 50. Não, lembrei disso agora porque, cara, o Edu da Diferente falou, cara, aceite os nãos, vão acontecer demais, o empreendedor vai se questionar, né, o tempo todo, cara, se tá fazendo a coisa certa, porque são pessoas inteligentes, estão ali avaliando, muito inteligentes. Então, cara, essa dica de aceitar os não, você vê também que é parte do jogo, né, velho? Acho que a dica para quem fosse levantar a primeira rodada hoje, pela primeira vez, seria: entenda que isso é algo na PJ, não na PF. Boa. Então, levantar capital é muito duro. Então, eu tive ao lado de muitos empreendedores que levantaram, em uma jornada que, como a gente estava conversando agora, isso vai levar muito mais nãos do que sims. Mas você tá a um sim de talvez mudar a realidade da sua empresa. Total. Então, eu acho que você precisa ser muito resiliente, entender que você só tá a um sim de mudar muita coisa no próximo ano. E
e tentar enxergar o lado mais, vou falar positivo do não, mas tentar Boa. encarar de uma maneira construtiva, porque é perigoso encarar de uma maneira rancorosa os nãos que você vai levar. E até Então, pessoal, né? o empreendedor ele leva muita porrada no momento do fundraising. Ele leva muita porrada porque ele tá ali botando a cara a tapa, a tese, o sonho da vida dele, para pessoas julgarem em 30 minutos via call. E às vezes a pessoa não tem o respeito suficiente. Às vezes a pessoa tá passando por alguma outra coisa, não tá prestando atenção e vai dizer um sim ou não. Então é uma situação muito difícil para o empreendedor. Perfeito. E aí isso vai ser uma dica final que eu acho que faz sentido também, é buscar talvez algum mentor, alguma pessoa que já passou por esse processo ou tem experiência nisso. Perfeito, legal isso. Não só pelo perfil de aprender e usar as melhores práticas, mas até para desabafar também ao longo desse processo que é muito duro. Boa. É muito solitário o processo de levantar capital, porque é algo que o founder, CEO, provavelmente vai fazer sozinho. Então tem muita expectativa dele em relação às empresas, em relação aos os outros sócios, os funcionários. Perfeito. Então, se tiver alguém externo que pode ajudar nesse momento, eu acho que também pode ser Show. legal. Espetáculo, cara. Muito bom mesmo, Lucas, cara. Queria te agradecer aqui pela generosidade aqui em compartilhar tanto aqui conosco, cara. Valeu mesmo. Para mim foi super valioso, tenho certeza que para a audiência também. Boa, prazer estar aqui. Boa. Turma, acompanha aí o Lucas também no LinkedIn, né, Lucas? Quer divulgar, cara, alguma coisa aí? Boa. Tem um podcast também saindo, né? Cara, eu tenho uma newsletter, chama Abreu Newsletter, e para quem estiver online, é www.abreu.substack.com, então semanalmente publico algum conteúdo relacionado à tecnologia, startups, a estratégia e algo do gênero. Também, provavelmente, no momento que esse podcast vai ser lançado, eu tô lançando o meu podcast, vai ser o Abreu Podcast. Boa. Então, acompanha também. E também no LinkedIn, Lucas Abreu. Enfim, sempre um prazer e sempre à disposição aí para os próximos. Boa, vamos junto, velho. Vai estar tudo aí na descrição também. Então, turma, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Gratidão mesmo. Lembrando que Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e, do mais importante, comentar aí embaixo o que você achou. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.